Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelos espíritos de Raquel e Sofia. Salve, filhos e filhas. Pertinente à vida, pertinente à manifestação da vida, pertinente ao convite da vida que reinamos mais uma vez. E todos vós que aqui estão, seres viventes, seres existenciais, e seres mais uma vez pertinentes a esta vida sendo a própria vida. Aqui, no interior deste portal da vivificação, pleito ecumênico da verdade, que pouco, muito pouco, talvez tenha o significado daquilo que precisamos ouvir, sentir, ler e tudo mais, de todos os verbos possíveis, tem um desígnio sempre claro entre todos nós e sempre. Um pórtico, quer dizer que um pórtico está entre um compartimento e outro, sempre com uma porta entre um e outro, ou uma porta na entrada. E de que diz respeito a esta porta de entrada, aquilo que está lá fora para aquilo que está aqui dentro. Isso tem um significado muito grande do que o habitual, simplesmente o habitual, de abrir uma porta, pertinente a um espaço e de entrar em outro espaço. Então este portal quer dizer um pórtico, um portal. E tem um indicativo muito simples da vivificação. Vivificação está no indicativo do verbo viver. E no indicativo do verbo viver está algo que possa ter uma qualidade de indicação. Então só viver não tem uma indicação, vivificação tem um intento dentro disto. E o intento dentro disto significa que o alvo de nossa atenção máxima aqui neste interior seria a vivificação, aquilo que faz viver mais, aquilo que possa fazer a presença de nós naquilo que possa viver mais. Ora, o que é viver mais? Que a pólice é essa de viver mais, já que todos estão vivendo? Está na posse de que todos que estão vivendo esqueceram-se totalmente daquilo que é o viver. Então, o vivendo está por algo, por alguma notícia, por algum trabalho, vivendo por isto, por aquilo e por outro, incessantemente, vivendo por algo. Quer dizer que o vivendo e viver, a diferença é gigantesca. E quando tratamos daquilo que indica como verbo viver, quer dizer que é algo que continuamente vive. Viver. Continuamente vive. Então todos vós que aqui estão, e todos nós que aqui estamos, e todos os seres apenas invisíveis aos vossos olhos apenas. Então notem, cada um de vós teve algum pouco tempo, ou mais tempo, ou menos tempo, seja o que for, alguém que era visível aos vossos olhos. Tinha um número, tinha um endereço, tinha uma mão para pegar, e de que agora não estão mais aqui. Mas antes mesmo de todos vós estarem aqui, todos vós estavam em algum vivente, em alguma vida que totalmente distinta daquilo que pode ter um endereço neste mundo carnal, neste mundo de encarnados, bilhões de seres. Mesmo aquele que não tem endereço, tem um endereço, porque pode ser achado. E o que tratamos que por acaso estes seres invisíveis apenas não podem ser achados. Não tem um endereço, não tem a capacidade de tocarmos diretamente suas mãos,
Não temos a capacidade de ouvir diretamente sua voz. Sabe que importância tem isso para todos vós, filhos desta vida? Sabe qual a importância que tem? Porque daqui a pouco, todos vós, porque 100 anos é daqui a pouco, muitíssimo daqui a pouco, não terão endereço. E também não terem uma mão para tocar. Então, assim sendo, podemos dizer que ele não existe, não é? Então no tocante existe, do que podemos dizer que não existe, todos vós poderão dizer que daqui a pouco não vão existir. Não terão endereço. Não poderão ver com os próprios olhos que veem aqui. Então significa que estes seres que estão aqui, que se manifestam através desta possibilidade, também não têm endereço. Então ela não existe. Quer dizer que algo que faz toda a lei deste mundo não chega à lei, não chega a lei para este distinto, que não tem endereço. Mas também, recordem, também não tinha endereço. Constando de 100 anos, muito brevemente, ninguém aqui não tinha endereço. Bem antes de dar nenhum endereço. E também não poderiam tocar numa mão. E nem poder ler um jornal físico. Nem andar, caminhar nas ruas. Nem acender uma luz. Isto é muito pouco o significado disto, não é? Deste pouco significado, que ninguém se importa, ou mesmo naquilo que estamos vivendo, sendo que o vivendo só está por algo, não pela circunstância real de viver e de estar vivo. Retomando ao indicativo da vivificação, que faz parte do roteiro deste portal e daquilo que estão todos, que é dentro de uma porta, dentro de lá e de cá, estão todos aqui, estamos todos nós, onde o fator vivificação é tudo que importa. Ora, o que importa? Porque na competência e na capacidade que estamos vivendo, bilhões estão, todos aqui estão vivendo. Como está vivendo? Como está vivendo? Por quê? Por isto, por aquilo, pelo outro, em circunstâncias distintas, discutíveis. Então, que tal a vivificação está por aquilo que vive e daquilo que possa potencializar o que vive? Ora, potencializamos equipamento, potencializamos negócio, potencializamos aquilo que nos interessa, potencializamos tudo que possamos discutir mais do que nos interessa, dos lucros que podemos ter obtidos ou que haveremos de obter. Então, tudo isto pode estar vivificado, pode ter uma amplitude maior, mas o vivendo é igual. Então, se perguntamos para todos vós, e para todos aqueles que conhecem todos vós, como está? Estou vivendo. Pelo meu trabalho. Estou vivendo por isto. Então recordem por que estão vivendo. Será que estamos aqui vivendo por algo? Ou estamos relacionando ao viver ao maior milagre possível, de que não o realizamos, não o fizemos, nem sabemos de como realizar esta possibilidade de apenas aqui estar encarnado? Apenas podemos dizer aqui que estou encarnado porque eu tenho um endereço. A minha mamãe, e através dela eu vim e ela cuidou de mim, e ela estava vivendo por mim, e agora estou vivendo por isto, e agora estou vivendo por aquilo. Sendo que esta mamãe e este papai eram sustentados, não realizaram por si absolutamente nada, apenas usufruíram de toda a potência divina que os fazem, que o realizam, que fazem eles ter fome,
e ter precisão de abastecer o que tem fome, e assim por diante, por diante, por diante, por diante. Então, por que estamos aqui? Não estamos aqui por vivendo por algo. Porque é tanto algo que se estiverem vivendo por algo e entendemos que está completo, estaremos vivendo por outro algo. Se estiver completo e vivendo por outro algo. Então, uma questão urgente, uma questão de todos os seres que vieram para esta terra, de uma urgência máxima, e que diz respeito que a propriedade de viver é um milagre. E dentro do épico de seres que vieram para esta terra, trazendo exatamente isso, desesperadamente. Então eles estavam dizendo, dentro do épico crístico, poderiam perguntar, ele está vivendo por quê, ó Cristo? Pelo Pai. Por tudo aquilo que posso manifestar através dele, porque ele me sustenta. Que tal? Sendo que cada o que podemos estar vivendo nesta terra, de todos os empreendimentos possíveis, e queremos potencializar melhor nossos negócios, potencializar melhor isto ou aquilo. Que tal potencializar a vida em nós? Do que simplesmente podermos dizer, estou vivendo. É assim que não é cumprimento em diz, como está? Estou vivendo. Por que está vivendo? Ora, estou vivendo porque tenho muitas dificuldades. Estou vivendo porque fui pego de surpresa. Estou vivendo porque perdi o emprego. Estou vivendo por isto e por aquilo. Estou vivendo porque tenho raiva. Estou vivendo porque tenho ódio, se eu puder pegar, eu mato. Estou vivendo isto. Então, na medida que posso potencializar vossos negócios, seja qual for, existe um negócio maior do que todos os negócios nesta terra. A vida e o viver. E o circunstancial de viver está numa pólice muito intrigante, filhos desta vida. Sois mortais. Em sendo imortais, poderíamos dizer que toda a pólice poderia arrastar por todos os tempos de todos, somos imortais. É muito intrigante isto, não é? E quando estou vivendo e potencializando tudo que está à nossa volta de nossos interesses, e de que a potencialidade, que a potência que pode ser da própria vida, está em esquecimento profundo, será que algo não pode dizer para nós? Escuta, tudo que possa potencializar do estar vivendo algo, num instante não existe mais. Mas que péssimo negócio é este? Num instante não existe mais. Quer dizer que você está propondo para mim um negócio que num instante não vai existir mais? Isto é um péssimo negócio. Então vamos dizer, se percrustassem seres que vieram para esta terra e eles disseram que o viver e o milagre do que sustenta o viver é tudo, então ele pode realçar isso. É um grande negócio. Porque é o que ele terá, filhos desta vida encarnados. É o que terá e é o que teremos. Então vamos fazer bons negócios. Então estamos neste pórtico da portal da edificação para exercitar, trazermos a possibilidade de fazer grandíssimos e belíssimos negócios. Ora, fazer negócio disso ou daquilo acabando, e que depois deixamos o roteiro do que entendemos que é um bom negócio para os nossos filhos. Olha, eu entendo que isto é um bom negócio porque eu não vou estar aqui. Perguntem para eles se é um bom negócio. Então, o bom negócio
para os nossos filhos é potencializar aquilo que eles não vão perder nunca. O viver e aquilo que é sustentado. A existencialidade que nunca encerra. Ora, mas isso não me dá alimento, isso não me sustenta, isso eu não consigo colocar alimento na minha mesa. Ora, colocar alimento na mesa significa que vieram com um corpo físico suficiente para isto. E ele realizará esta obra. Se não realizar, não merecerá estar vivo. Então existe um teste para todos nós nesta grande vida. Haveremos de merecer, nem que insignificantemente podemos trazer um alimento para a nossa vida. E para aquilo que fizemos da vida viver, e que somos intermediários, apenas isto. Então saiba, todos os animais desta terra, que muito, muito longe de estar em serem civilizatórios e importantes da natureza humana e espiritual, sabem perfeitamente disto. Fazem tudo o que é possível. Depois são justos e têm uma lei digna. Todos haverão de realizar esta obra. De outro modo, tudo estaria tão fraco, tão fraco, tão fraco, que ninguém existiria, nem a pólice de existir existiriam. Então podemos dizer assim, que podemos testemunhar perante o nosso próximo e falar assim, vamos fazer um grande negócio. Então viver por aquilo significa que há algo instintivo em nós, que não vamos sentar em frente à mesa e morrer de fome. Vamos ficar sentado esperando morrer de fome. Existe uma natureza simples que concorre com isto. Por que confundir tudo? Então, se este negócio já está feito, o que multiplique-se que podemos ter abastecido por um grande tempo, já que temos provisões para isto, fazemos disto de um modo simples e de um modo de uma grande questão, vivendo para fazer a vida do meu corpo estar forte. É um grande negócio, é um excelente negócio. Então, talvez aqui viéssemos então tratar de negócio. Então, disto, para todos os seres que aqui já estiveram, e de todos os seres que aqui não estiveram, pode ser muito estranho o que nós estamos tratando, mas há algo em comum em todos nós que é indiscutível, sendo a primeira vez ou alguns anos que estejam aqui. Se estamos esquecendo, vivendo por algo, dá na mesma, em um dia, 2, 3 anos, 10 anos e 20 anos. Talvez num dia só é suficiente para sabermos se estamos fazendo bons negócios ou péssimos negócios. Então esta é a proposta deste pórtico, mas continuando não naquilo que, no indicativo, portal da vivificação, pleito ecumênico da verdade. Significa que, como sempre exemplificamos de uma pirâmide, ela tem faces largas embaixo, e depois que aproximam-se de tal modo, ele tem, por si mesmo, traduz o seu intento e de chegar lá em cima, e todos os lados têm um epicentro único, E que nesta base de todos os negócios possíveis, existe algo que possa, num bom negócio, trazer vida máxima possível, potencializar a vida, sua vida. E ela é ascendente, então quando potencializamos ficamos mais leves, e as ordens ficam mais leves e vão subindo. Quando chega lá em cima, existe uma única visão do que é ser um grande negócio.
porque era o único que poderia ser. Senão estariam lá na base da Terra, discutindo, vivendo por quê? Vivo por isso, estou vivendo por isso, estou vivendo por isso, estou vivendo por isso. Sendo que o vivendo e a competência do viver, nada o realizaram. Tudo foi feito e tudo foi sustentado de modo magistral, que recebemos nas mãos, porque não somos competentes como Criador, como daquilo que possa conceber, nem de um pelinho da sobrancelha. Pegue um e multiplique ele lá no fundo do quintal. Tudo é sustentado. Como ficamos tão muito ricos, porque foi tudo sustentado, já temos tudo isso, e somos viventes, estamos aqui, tudo. E acostumamos, como todos aqueles que nesta terra, em absoluto, têm tudo que é possível e acostumam-se com aquilo, e nada significa. Então, ganhamos uma herança gigantesca. Que herança que faz existencial algo. Peguem toda a herança desta terra e multiplique por 1000 e faça um ser existencial. Então, como somos abastadíssimos, mas saibam, como fomos abastecidos, tem uma placa indicativa e diz, não esqueçam, é por curto tempo de que estão neste milagre de um corpo carnal, nesta orbe, neste planeta, num percurso curto. Façam bons negócios. O bom negócio é que, como é um período curto, quando ele terminar, nossos negócios estão se expandindo. Parece que é o contrário. Então, quando nesse período curto isso está indo, aquilo que falamos a vida inteira que estamos vivendo por aquilo, e aquilo vivendo por aquilo é tão gigante, que não podemos pegar tudo, enfiar num baú e levar embora. Só vamos levar aquilo que esteja potencializado ou não da vida. Mas nem um grão. E se fosse agora? Se fosse agora, vivendo por amanhã, será que lá quando estivesse bem deitado, eu falei, que negócio péssimo. Que negócio péssimo, vivendo por isto naquilo que vai ficar tudo. Ah não, mas vai ficar meus descendentes. Vai ficar em tudo aquilo que eu pude exemplificar nesta terra. Sabe o que os exemplos que nós vamos deixar? É que estamos vivendo por tudo aquilo. Então, a grande crença, filhos desta vida, está desprovida totalmente do crente e por algo que se possa crer. Então, nós tratamos de crente. Então, o crente é uma totalidade de algo que faz, por em totalidade, crer. Não existe, porque estamos vivendo por isto e por aquilo. Então, o crente não existe. E por aquilo que o crente em totalidade possa fazer parte daquilo que podemos sustentar nesta vida, também não existe. Então não existe nada. Mas existe sim uma supercivilização cancerosa, gigantesca, onde todo vivendo por aquilo é imenso.
todo o circuito daquilo que podemos sentar é grandioso por todas as partes desta terra. Podemos, num instante ou em uma hora, estar em Amsterdã, ou estar aonde? Estar em todo lugar. Sabemos disto e somos espíritos, então não somos fantasmas. Aí sabe o que chega lá em Amsterdã? É o vivendo por isto. Veja bem, num condicionante de um equipamento que pode atingir a velocidade do som. Rápido, instantâneo. O assento é macio, bem macio, silencioso. Ele é meditativo. Escutaram? Nisto não é o máximo. E tem alimentos lá dentro que chegam para nós. Então só somos grandes nos equipamentos grandes e macios. Por isso que tem equipamentos grandes e macios, velocíssimos, confortáveis. Porque o nosso conforto dentro do que nós estamos vivendo é péssimo. Então precisamos de equipamentos confortáveis. Uma abundância de quartos confortáveis. Uma abundância de tudo aquilo que infinitamente que está numa mesa à frente e ela precisa estar cheia de verdade. De verdade. É por isto o intento desta ordem para todos os seres que aqui vêm. Mas quando os seres que aqui vêm encarnados, que pensam ser eternos, que fizeram a si mesmos, que são alimentados por si mesmos, que nem existe nada dentro deles, não existe nem órgãos, em perfeição, dentro de uma lei gigantesca. E podemos ficar ociosos, porque eles fazem tudo por nós. E tudo por nós. É por isto que estamos, enfim, aqui. Será para fazer bons negócios. Péssimo negócio não é aquele que se ganha num dia e perde outro, é. É péssimo. Não é um bom negócio, não é aquele que podemos realizar a vida inteira fazendo para perder num dia só. É péssimo. O bom negócio é que precisamos de uma amplificação de uma potência da vida para que quando precisamos de verdade, após isto, termos um endereço, não ficarmos a esmo procurando assentos confortáveis por todas as partes onde não existe mais. Mas ora, espíritos, nós, que estão se comunicando. O que fazer então na minha vida? Então, o grande problema, como se diz nesta vida, não é aquilo que fazemos. Aliás, a solução não é aquilo que fazemos, é aquilo que não fazemos. Então, o que fazer então amanhã, já que estou vivendo por isto há tanto tempo que eu não sei parar este carro? Não sei parar este carro, estou vivendo por isto, estou vivendo por isto, estou vivendo por isto. Então aqui não é um lugar onde se para carro que diz que fará isto, ou que dê lições disto ou não. É que tenham uma revelação disto. Então uma revelação é algo tão crística e absoluta, que é a única salvação, que podemos ter uma luz que se acende, e essa luz se acende e vemos que só estamos vivendo por isto. Como está? Estou vivendo por isto, estou vivendo por isto. E quando eu falo estou vivendo por isto,
nesta revelação, podemos dizer, nossa, que péssimo negócio. Então, lá fora, filhos desta vida existenciais, quando naturalmente se faz um negócio, daquilo que naturalmente estamos vivendo por algo, e algo vem uma luz e diz, nossa, errei. Aí tem um estado, assim diz, fiz um péssimo negócio. Isto é revelação. É a revelação numa velocidade comum da vida. Depois tem uma outra velocidade que diz respeito ao que tratamos, é o que diz respeito de verdade de vossa vida. De verdade o campo de vossa vida e daquilo que começa e aquilo que termina, e de que é inexorável. Então, revelação é quando, numa ganância, numa luxúria gigante, vou fazer este negócio, e depois, lá dentro, tem uma luz que vem, nossa, fiz um péssimo negócio, vou ter muitos prejuízos, isto é revelação. Então adianta tratar de comportamental, cuidado, quando vier a ganância, a luxúria, e enlouquecer e os olhos ficar deste tamanho, não faça, não adianta. Adianta quando tem o prejuízo. Quando vem o prejuízo, batemos a mão na cabeça e dissemos que péssimo negócio. Então, o grande intento entre todos nós aqui, sabe quantos seres invisíveis estão aqui? Muitos. Sabe quantos seres invisíveis também estão arrumados, enfileirados, vestidos, com todas as impressões do que eram aqui? Muitos. Você sabe quantas impressões desses invisíveis estão nesta terra enlouquecidos? Muitos. Fizeram péssimos negócios e agora... Então o intento daqui é fazer bons negócios. Mas no alusivo isto, no condizente isto, podemos dizer e tratar dos fundamentos, aqueles que não são discutíveis, só existenciais. Quem diz que não é? Estais encarnados nesta terra, quem diz que não é? Sois provisórios nesta terra, quem diz que não é? Sustenta vosso estômago. Sustenta a capacidade do estômago existir. Quando era bem pequenino, fizeram a linguagem. Fizeram a expressão. Inventaram a própria inteligência. Inventaram a arguição. Inventaram o sentimento. Inventaram o conhecimento. Inventaram a concepção. Inventaram por si mesmo todo o encantamento que existe a possibilidade de estarem aqui, dentro das cópulas inconcebíveis deste mundo? Não. Quer dizer que se existiram, existiram. O que não existiram, não existiram. Ah, espírito, não é isto que está dizendo, não. São as minhas glândulas. Quem sustenta vossas glândulas? Fizeram vossas glândulas aonde? Simplesmente estiveram para vós. Se não estivessem, não seria da natureza humana e espiritual. Não seria um bípede, seria um quadrúpede, seria o que for. Existiriam braços imensos de 1 quilômetro, 2 léguas, e tudo seria diferente, mas não. Olha como estão. Isso é inquestionável. O que é questionável nisto que tratamos? Então, sempre baseamos em tudo quando nos perdemos, estamos esquecidos dos fundamentos. E os fundamentos estão no ápice daquilo que podemos ter uma guia, uma luz de guia, que foram os grandes seres que vieram para esta terra. Estes grandes seres que vieram para esta terra, como colocamos ele
dentro dos nossos negócios que estamos vivendo, de um jeito como miserável, pedintes, mesmo nos maiores negócios possíveis desta terra. Então saibam, se existe ou não existe Deus, saibam, algo vos sustenta e fez por vós aquilo que jamais poderia fazer por nada neste mundo. Podemos aquiletar um fígado e levar para outro, um outro para outro. Podemos, tudo que é possível, misturar isto com aquilo. Ter o poder atômico, mas para ter o poder atômico, precisa ter um elemento, um mineral, onde tenha a potencialidade de explodir mais rápido, ou implodir, e assim por diante. Cada célula vossa, e todos vós, é um milagre, cada uma, pequeniníssima, e que se multiplica por uma inteligência imensa. Quem a sustenta? Ora, é simples. Quando algo não sustenta o aspecto orgânico, ele fenece. Aí ele vai sustentar algo que consome isto, não é? Quem faz do morto vivo aqui? Era simples. Coma morto, abre a boca. Vou pôr soro na veia. Não, ninguém faz um morto vivo. Isso é inquestionável. Não colocamos e fazemos arder os hormônios no morto. Não podemos fazer no morto e aquecer a possibilidade de sustentar seu cérebro que ele reavivasse. Ah, não, mas é o cérebro. Sim. E o que sustenta o cérebro? Então saibam, nesta terra toda, que lá do princípio de tudo que tratamos, como está? Estou vivendo. Mas está vivendo para quê? Por isto, por isto, por isto. Só para levantar a mão, algo precisa ser sustentado. E absoluto, morto, é morto. Aquilo que está por vir, está. Enquanto não respirar, não está. Ele precisa vir e respirar. Todos vós, se não respirassem, não estavam aqui. E não haveria caridade que fizesse. Nenhuma. Então a caridade é divina, a potência é divina, o sustentador é divino e absolutamente. O máximo que podemos é chegar mais perto desta potência gigantesca. Bom, para ir precisamos fazer bons negócios. Para fazer bons negócios, é não fazer péssimos negócios, já é uma garantia, não é? Não é desperdiçar a vida, contemplando a vida e discutindo a vida como quisermos. Então vamos retornar à voz crística. Então se perguntasse para Cristo, como está Cristo? Estou vivo. E aquilo que estou vivo pelo que me faz vivo, por aquilo que me sustenta vivo. E só através disto, é através do meu Pai. Nossa, mas isto é simbólico. Isto, mais do que simbólico, pode-se dizer que podemos estar no reino da fé, disto, daquilo e de tudo. Nada muda este fundamento, nem há 20 mil anos atrás, e daqui 100 mil anos atrás. Então, se o fundamento, se o grande negócio é primeiro estar alinhado com um grandíssimo negócio. Isto é um mandamento de negócio, não é? Ative vosso negócio para ele ficar mais ativo. Ative a vida para que fique mais ativo. O que quer dizer isto? De que esta viva, não pelo que vivendo o que está, se espalha pelo mundo por todo o canto.
Então, cada um de vós, se por acaso cada um de vós, igual eu vou trazer, estou aflito, estou angustiado e aflito. O angustiado e aflito quer dizer que temos uma sensibilidade para ser intermediário da aflição. Você podemos ser intermediários de um grande débito, de uma tristeza gigante, de uma impotência imensa, não podemos? Será que quantos negócios, péssimos negócios nós fizemos nesta vida e em outra? Que caridade que faz sobre isto? Então podemos dizer, comece fazendo bons negócios. Se isto que tratamos agora, desta agonia, desta angústia desesperada, que prova por si mesmo, indiscutivelmente, que provavelmente aquilo que entra de maior possível, ele se esvai neste mundo, porque fizemos muitos péssimos negócios. Então, vamos começar a fazer bons negócios. Então, se perguntarem como está, estou vivendo assim, 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 assim. Podereis expressar com a voz e saber que aquela voz que possa expressar, seja qual for, está sendo sustentada. E se estiver sendo sustentada esta voz, é daquilo que está vivo em vós ainda, vivo em vós, vivo, porque está vivo, não está morto. Surpreendentemente isso. E começará um bom negócio, começará a ser ativado. Então existe algo muito, muito inacreditável, onde a água possa caminhar de todos os modos possíveis, fará o seu papel. Onde o ar, por todos os modos possíveis, fará o seu papel. E também é a vida. E aquilo que sustenta a vida, e ela virá e será sustentada. Se estamos infinitamente tristes por algo que não é da nossa conta, e esvaímos, que caridade poderá nos satisfazer? Então poderemos dizer, deixe este péssimo negócio, porque não é da sua conta. Aí sim, filhos desta vida, se podemos sim procurar algo que, se faltar o ar, procurar o ar. Se faltar a vida, procurar a vida. Mas temos que procurar a vida na vida nossa. O prêmio da vida, primeiríssimo lugar. Porque quando a vida se esvai de nós, não há o que façamos por toda a existência e por todos os seres que estão à volta. Podemos só passar angústia, tristeza. Então esse é o nosso espólio, será? Então quando precisa de vida, procure a vida. Depois que a vida chegar e que crescer, aí então ela pode derramar. Mas quando ela derramar, ela derrama pela inteligência divina, não pela nossa inteligência, que é insignificante. E dentro desses fundamentos que tratamos, e dentro de um âmbito crístico, como sendo filhos, e como sendo sustentados, como sendo viventes, existenciais, somos um milagre. Porque estão vivendo não significa absolutamente nada. Então o espetáculo é esse. Isto que diz respeito. Aqui existem dois seres do elemento feminino que trabalham juntos há muitos e muitos séculos.
Temos um nome comum agora, mas o nosso nome real não é este, porque é uma língua morta. E estamos aqui expressando no mundo de todos vós, com a linguagem de todos vós. E saibam de algo. Estamos aqui por um aquisitivo, por uma encomenda, e ficamos felizes por esta encomenda, pela nossa ordem. E que esta ordem significa aquilo que possa vivificar por aquilo que vivifica o Pai. Sabendo que, e tendo a revelação de tudo que possa mortificar. Mortificar é muito simples, é péssimos negócios. Se abraçamos negócios ruins, e abraçamos e assinamos contratos, e fazemos péssimos negócios, que tal? Primeiríssimo lugar o Pai. Mas de tal ordem que primeiríssimo lugar o Pai, não é porque alguém nos convenceu que é isto. Porque se não houver em primeiríssimo lugar o Pai, não conseguem levantar nem a mão que agora estão levantando. Porque ele não sustenta a mão, ele sustenta as células da mão, ele sustenta os átomos das células. Ele é o sustentor, o vibrador de tudo. E tudo, como aquilo que sustenta isto faz existir e ter uma existência, mas podemos potencializá-lo, não podemos? Este aparelho aqui. Podemos potencializá-lo. Vamos fazer um bom negócio? Potencialize ele aparelho, potencializa o vosso automóvel, potencializa o vosso conforto, potencializa e multiplica e faz ele ficar gigante, enorme. Ora, o melhor negócio qual é? Vós, seres espirituais, dentro de um milagre, porque não há outro modo, porque não nasceram do desmilagre, é impossível. E quando tratamos assim, podemos nos ofender. Podemos dizer, não vim aqui para dizer que eu sou um milagre. Vim aqui porque estou precisado de algo, porque naquilo que estou vivendo, por aquilo, não está dando certo. Então poderemos dizer assim, que é muito humilhante, extremamente humilhante, tratar com o nosso próximo, mas muito próximo. E dizer assim, como vai? Estou vivendo, escuta, faça bom negócio, viva para a vossa vida. Mas demos exemplo contrário disto. Demos exemplo contrário disto a vida inteira e ainda somos tão orgulhosos, que ainda não temos um estado de verdade, de falar a verdade por uma única vez. Vale para todos que estão aqui e para todo esse universo de milhões de seres nesta Terra. Então temos as justificativas mais medonhas. Então, abrindo um entre aspas, o circunscrito deste salão, como quer dizer, que tem uma medida exata,
como tem também dentro desta medida exata, está dentro de fundamento e funciona em todo o mundo. Fundamento métrico, o fundamento disso, o fundamento de equações, o fundamento de leis, o fundamento de tudo. Sempre o fundamento. Existe o alfabeto e a aritmética, é um fundamento. Retirem de vossas vidas o alfabeto e a aritmética, este fundamento. Mas vieram para nós de presente, não é? Mas é um fundamento. Se isto não for uma revelação, o que precisa? Se essa apenas do fundamento, todos os consignados, como não poderia ser do fundamento absoluto da vida, de todo o consignado de nosso caminho nesta terra? Apenas isto, entre aspas. Notem os maus negócios e tenham revelação disso. Se os maus negócios, ele tomarem conta disto, e nós estamos vivendo por aqueles negócios, saibam, estamos em esquecimento profundo do fundamento. É como construir um salão, uma casa, sem usar os fundamentos. Ela cairá e ruirá. Se não temos o alfabeto, e ele, no princípio de tudo, A, B, C, D, F, então teremos os vogais e temos as consoantes, e isto forma B mais A. Isto formata o nome de todos vós e tem um som. Fundamento. Procure o fundamento, e o fundamento é indiscutível. De noite, noite e dia. De onde estiverem, em todos os negócios de vossas vidas. E quando tiverem revelação que tem um péssimo negócio, estremeçam. Então, o bom prédio é quando foi realizado dentro dos fundamentos. Então, está seguro. Então, estarão seguros dentro do fundamento. Existe um fundamento, é curtíssimo vossa estadia. Este é um fundamento, não está no quesito de que possa ou não possa, ou isto ou aquilo, é absoluto. É humilhante, é. É um dedo no nariz? Sim, dias. Tem uma placa lá, leia lá. Só existe um bom negócio, a vossa vida, porque aqui precisará e amplificará e amplificada. E tereis, então, mais do que isso, a revelação de que tudo aquilo do que é um péssimo negócio e de que fizeram lá em outras vidas todas, por isso estamos pagando o preço de péssimos negócios. Em sendo assim, é toda a diretriz. Mas não vou usar fundamento nenhum. Então construam algo sem fundamento. Avalizem vossos negócios sem fundamento. Fundamenta. Sempre somos intermediários de manifestação no fundamento. Então, se no fundamento existe um ser da natureza humana, espiritual, que esteja nesta terra e tenha um dom específico, grandioso, dentro de qualquer área, ele vai utilizar muito bem os fundamentos e vai ser intermediário disto. E que seja intermediário disto.
primeiríssimo lugar, o fundamento da vida. Então, o que é a vida? É a vida. É aquela que quando tem um morto não fazemos ela vida. Então estamos vivos. Então, o morto pode pegar, abrir ele, colocar para lá, para cá, de um jeito, por cima, para baixo. Podemos enterrá-lo, queimá-lo, podemos tudo. Ele está morto. Então, um quesito tão importante. Então, se somos deuses e somos tão importantes, coloca a vida naquele morto. Se não colocar em ninguém desta terra, colocar a vida no morto, é um absoluto. Então, se temos a revelação que fizemos bastante negócio, péssimo. E o caixa está vazio. Temos uma grande revelação disso. Minimamente, procuraremos não fazer mais péssimos negócios. Vitalizar o caixa. Não é assim? Não é uma lei natural? E o que diz respeito a cada um daqui, da vida de cada um, se o caixa estiver vazio? Então, teremos uma revelação. A revelação é assim, deixa o perscrutar que negócio que eu fiz que meu caixa esvaziou. Mas se o caixa de estar vivendo em todas as partes, por todos os seres que encontram, o caixa está vazio, todos estamos vivendo com o caixa vazio. E chega um ponto que ninguém mais sabe o que é um caixa cheio da vida, de vida, porque todos estão vazios. Todos estão vivendo por algo. Então, se há uma aflição, se qualquer um ser que aí está, uma aflição nesta vida, a aflição nesta vida significa que quando estamos com o caixa vazio, desta vida ou de outra, somos intermediários de caixas vazios. E somos intermediários de aflição, de angústia, de desespero. Se tivermos a revelação disto, ela é suficiente, porque algo vai encher o caixa. Mas se estamos angustiados, estamos vivendo por aquela angústia, ela vai permanecer, porque estamos vivendo pela angústia. E aqui entre nós, dentro do fundamento somos um milagre igual. Este é o milagre crístico. Todos os seres são iguais perante o Pai, sim, perante o milagre, perante o existencial, perante o milagre que nos faz. Fora disso nos dividimos, saímos disso. E entramos numa confusão imensa. E uns ficam maiores, outros menores e assim por diante. Perante o Pai que o sustenta e que sustenta todos nós, encarnados e desencarnados, que são muitas centenas que estão aqui e que estão sendo sustentados porque são existentes. Então aí está a premissa de fazer maus negócios.
Então há um recôndito para todos nós, que seres invisíveis aos vossos olhos, mas muitas vezes invisíveis para os seres que o vejam, com a qualidade da sua invisibilidade, já que fizeram bons negócios. E o superlativo da vida os fez invisíveis, contudo existentes, com tudo da natureza humana e espiritual. Com tudo isso, permite para nós termos um recôndito, onde todos os negócios externos fiquem lá fora um pouco, só um pouco. Então, algo que vamos trazer para todos nós, e tenham paciência, porque tudo que ilustramos, então tenha uma voz para nós, e ilustre como indicamos. Tenha fidelidade e tenha fidelidade. Então precisamos de tudo isso que tratamos, até para chegar nos ritos de passagem que precisamos e que nos interessa muito e será bons negócios para todos nós. Então, o ser da natureza humana e espiritual, exemplificando-a, onde esse ser da natureza espiritual, como todos vós, algo aconteça, que dentre péssimos negócios e bons negócios, teve a revelação de todos os péssimos negócios, esqueceu-se em absoluto que é mortal, esqueceu-se profundamente o total que é sustentado. E tudo isto seguiu à risca os fundamentos. E em todos os fundamentos que seguiu, foi economizando e enchendo o caixa vazio da vida. Potencializando-se, potencializando sua empresa de vida. E este ser da natureza humana e espiritual, à medida que enche seu caixa desta vida e a vivificação acontece. A vivificação é assim. Se estamos separados em apartes daqui todas as entradas divinas, quando se potencializa, ela faz por si mesmo, todos os consignados abraçam-se. Bom, os orientais já trataram disso. Só que há 7 velocidades para isso. 7. Se todo o nosso organismo físico tiver uma unidade, e dentro desta unidade, eles têm uma totalidade em ação, estamos sadios. Este é o primeiro. Depois tem o segundo, o terceiro, mas na mesma validade daquilo que expressamos. Potência. Potencializando-se. Quando esta potência, e ela faz por si mesma, não pegamos uma cartilha e falamos agora vamos fazer isto, depois vamos fazer isto, depois vamos ficar de ponta cabeça, depois vamos ficar de lado. Não, ela faz por si mesma. Porque a paz faz por si mesma. Porque a bem-aventurança faz por si mesma. Não pegamos uma régua e calculamos. Faz por si mesmo. Então está dito, fará por vós mesmos. Como os lírios do campo que faz por si mesmo. E é sustentado por si mesmo. Só que com a caixa vazia, tudo fica separado, apartado. Estimulado este ser da natureza humana espiritual, e naturalmente, ele quer a fonte, ele precisa da fonte que o sustenta. E tudo que ele olha em volta quer esvaziar o seu caixa. Tudo. Os péssimos negócios reinantes por todas as partes. Então, no ímpeto de fazer bons negócios dentro desta vitalização,
E no empreendimento máximo disto, que em primeiríssimo lugar, chega um estado e um momento onde uma passagem se apresenta. Mas que bobagem, uma passagem se apresenta? Sim, para qualquer um de vós. Potencializado estamos, ela faz por si mesma, e tem uma passagem, porque sempre quando existe algo de uma potência maior, existe uma passagem maior. Então, neste quesito, para esse ser, repetindo, muitas e muitas, da natureza humana e espiritual, encarnado, não desencarnado. Então, tem a surpresa de uma passagem. Esta passagem indica de que está pronto para uma velocidade maior, porque chegou no ápice da potência e ele poderá alcançar outra potência a mais, outra velocidade a mais. Por isso a passagem se apresenta onde estiverem. Então não precisam ir para Madagascar, não precisam ir para onde? Para qualquer parte deste mundo. Está onde estiverem, estão prontos, estão prontos. De onde estiverem. Porque de onde estiverem nesta terra tudo é igual. Mas de onde estiverem nesta terra onde tudo é igual, existem sim, é verdade, existem lugares apropriados onde a potência maior do que diz respeito ao solo, à terra, ao ar, à terra. E todo o universo, ele vai fazer um ápice dentro disso. Um vulcão. Mas não precisa. Quando acontece isso, e tem esta passagem, significa que esta passagem é um rito de passagem, porque um rito de passagem é que quando entramos, para que desculpa, quero voltar. Como um feto não volta, dá licença, desculpa, me perdoe, quero voltar. Não. E se tivermos com malas, maletas e outros tudo mais, um guia vai dizer, não adianta, não cabe a sua vida, O princípio dela é que vai passar a sós. Posso levar... Quer dizer que vai querer ser maior que a inteligência maior e dizer quem vai entrar convosco? Entrará o que estiver pronto para entrar. Nisto há um empuxo, algo que te leva para dentro. E quando leva para dentro, tudo está no outro modo de velocidade que dificilmente poderíamos tratar aqui. Mas, em princípio, ele chega na Terra no espírito de algo muito incrível, do descanso. Ora, seres que se expressam aqui, tanto lugar vai para o lugar do cansaço, do descanso, sim. Porque é o lugar onde todos não tomam banho, existe um chuveiro para que possa tomar banho. E o chuveiro é prodigalizado dentro da ânsia de todos em desespero que precisam tomar banho. E na ânsia e no desespero do descanso. Existe um lugar limpo com propriedade para aquilo. Entrem. E quando chega no descanso, tem a revelação de que estamos extremamente cansados. Então tudo que poderia dizer de um grande descanso era só um pequeno descanso, perto de tanto cansaço. Mas nós acostumamos com caixa vazio e com cansaço. E quando chega num caixa cheio, num lugar do descanso, existe algo da natureza humana e espiritual como qualquer um que poderia estar lá dentro e diz assim, cheguei no céu. Quando aconteça isso, e aquilo que se potencializa dentro deste descanso, existe algo muito natural que acontece.
Temos uma gratidão infinita. Porque está estrupiado de tanto cansaço. Entra num lugar de que tem um descanso imenso. Naturalmente, implode de si mesmo. Implode de si mesmo. A gratidão. Quer dizer, então, que a gratidão onde a natureza humana estiver, ela está. Lá embaixo, no médio e em cima. Então, podemos ser gratos para estarmos com uma arma e matar milhares de seres. E falar grato por trazer-me. Então, a gratidão faz parte de uma entrada divina em nós. Mas a gratidão que estamos tratando agora, deste ser, é tão imensa, que multiplica-se o seu céu, implode de si mesmo, não vai em algum lugar que tenha gratidão. Quando explode a gratidão, implode algo ao mesmo tempo. A oração. Ora, o que implode em nossa oração significa que a competência de orar é estar no esquecimento de orar ou não, porque ela é residente. Oramos pelos nossos pecados, oramos pelos nossos horrores, oramos por qualquer coisa, oramos por nossos negócios. Então orar é da natureza humana e espiritual, de uma entrada divina em nós que é sustentada. Olha os fundamentos. Então, nessa estadia entre nós, convoco a todos apenas para que estejamos prontos, não como um comportamento que colocamos nossas palmas para cima das duas mãos. Simplesmente dizer presente, 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 presente. Quando uma oração tem uma premência em nós, natural, simples, sem prerrogativas, e que em si mesma é um grande negócio, é um excelente negócio. Então há 3 consignados no interior deste pórtico, todos os seres que estão aqui. 3 consignados, 3 vertentes, ou como queira. A primeira é que cada um de vós que está aqui, existe um ser de trajetória de vidas, que tem um intento, querem aproximar de cada um, um por um. Não é um para todos, para cada um. Que cada um tem uma jornada, tem um encontro. E cada um, não que foi sorteado, porque o próprio ímpeto de estar aqui traz o próprio ímpeto de que estar próximo. Então, se souberem, filhos desta vida, que em alguma cidade próxima querem encontrar muito com um ser de percurso, pegam, vão na outra cidade e falam, olha, fiquei sabendo que estava nesta cidade. Quero estar convosco. Então, estes seres souberam disso. Como que souberam? Porque eles sabem. Então, o que podem tratar um com o outro? De cada um, o que quiser. O que falarão com um ser que tem o ímpeto de reencontrá-los? Estando encarnados e nos fundamentos que tratamos, poder tratar com este ser. E nesta hora, não cabe dizer que estão vivendo por algo, cabe. Estou vivo. Então falem assim, uma sugestão pequenininha, diz para este ser que vai encostar as palmas das mãos, porque tem mãos, nossas vossas mãos, e digam um para o outro, vamos fazer bons negócios. Aí está. Quer dizer que bons negócios traz
repercute algo, olha como estamos, por si só. Então poderíamos dizer que alegria reencontrar. Uma alegria que não é deste mundo onde estou vivendo, de que mundo será? A segunda vertente, esclarecimento sobre o guia. Um guia, ele transita em radiações, em sendo da natureza humana espiritual, dentro de um ministério contundente, porque ele é apenas um guia. Então um guia, como sempre tratamos igualmente, não é desobsediador, não é arrumador de emprego, não é carregador de mala, e não é obrigado a isto ou aquilo. Ele funciona na medida que estamos prontos para atravessar de um ponto para outro. Dando o exemplo mais comum desta terra, esses seres que estão perdidos nos barrancos desta vida, nas matas desta vida, e correm risco de vida, porque vão morrer de sede e de fome, estão com o caixa abaixo da sobrevida, aí tem um guia encarnado, que conhece o lugar. Nós choramos por ele, dizemos, ajoelhamos, dizemos, leve de volta. Ele diz, siga-me, conheço todo o caminho. Joga fora essas malas pesadas, porque não vai aguentar a viagem. Fisicamente, vossos pés não vão aguentar. Eu não vou ficar esperando no meio do caminho. Isto é um guia. Serpenteia os guias por onde haja natureza humana e espiritual, em todos os condizentes possíveis, do mais pesado e escuro até o mais brilhante. Então existem guias que são profundos conhecedores dos caminhos umbralescos, mas eles só conhecem os caminhos umbralescos. Mas quando pedimos ajuda para este guia, precisamos estar prontos para que ele aceite. E assim por diante, todas as velocidades outras. Então, esclarecido sobre o guia. Então, o guia não trabalha individualmente, mas daqueles que relacionam-se, têm afinidade com as irradiações onde perscrutam e das vibrações também. Cada um tem uma de um modo e de outro. Nada nenhum é absolutamente igual ao outro. Então, um guia atua nas irradiações onde cabe as irradiações dos seres que ali percrutam. E ali está o guia para cada um. De um modo ou de outro, todos haverão de ter e de estar. Não são carregadores de malas, nem obrigados. E farão a pergunta exata e querem a resposta exata. A terceira vertente, seres curadores. Seres curadores têm uma matriz de confecção, têm o ímpeto de ser curadores, reúnem-se como sendo curadores e têm um ânimo para isto. E tudo a vida que se manifesta através destes seres está por isto. Muitos que estão nesta terra encarnados estão dentro deste átimo, deste instinto, de ser curadores.
Então, estão num lugar onde tem todos os facilitadores do que estão aqui. Tem uma velocidade imensa e carregam consigo seios minerais desta orbe e de outras orbes. Temos muitas camadas, não é a última camada da pele, mas muitas camadas e camadas e camadas, que uma empesteia a outra ou não. Todos serão, de algum modo, dentro da possibilidade de que as portas estejam abertas de atuar para cada um, naquilo do que é uma moléstia, inclusive a moléstia daquilo que dói na alma, da moléstia de que estamos com caixa vazio imenso. Como a vontade é imensa, vão fazer o possível para isto. De encher o caixa de algum modo. Apenas pedem, não atrapalhem. Se a gente desempestear, não empesteie outra vez. É como se um lixo bem perto de nós está nos infectando. Ele retira o lixo, limpa o lixo. E nós colocamos o lixo do outro dia. E ele vai falar, será que nós vamos ter que voltar todos os dias a limpar o lixo? Será que vamos voltar todos os dias e seremos obrigados ainda? Só não atrapalhem, porque a ação é muito grande. E dentro desta ação muito grande, todos, nos próximos 3 dias, terão convalescência disto ou daquilo. Materialmente, fisicamente, etericamente e tudo demais. Se perpendicular naquilo que nosso fígado sofre. E na perpendicularidade está o nosso ódio. Como? Como dentro da lei poderão mitigar seres curadores e retirar o nosso ódio? Como exemplo. Mas se por direito, curarão. Se por direito e por ímpeto e a porta estiver aberta, farão o possível. E todos os seres que estão por vós, de algum modo, poderão olhar em volta e dizer que tem uma precisão, alguma distância vão percorrer e vão lá também. E são muito rápidos, velozes. Vamos encontrar nossas palmas umas às outras. Implica que encostar uma palma na outra palma. Ratificamos uma integralidade da direita para a esquerda, uma integralidade da nossa atenção, uma integralidade do nosso intento, uma integralidade. Nesta integralidade, então estou inteiro, isso significa as 2 palmas da mão. Então, quando há algo de integralidade inteiro do que nós estamos tratando e vivendo, existe algo simplesmente que acontece em uma precisão de consagrar o ato, consagrar o milagre, consagrar aquilo que nos sustenta, consagrar. Então podemos entender que no épico crístico consagrar, até consagrar com seus discípulos, significa que
O próprio Cristo inventou a consagração. Repete-se a consagração. Desde o princípio do homem, onde estiver, ela existe. É tão antiga como qualquer outra. E sempre de um silvícola a toda a fé possível, encarregado daquilo do auspício total de tudo que tratamos. Há um diretor máximo, um fundamento do fundamento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto significa que quando lá no alto da pirâmide, qualquer ordem, todas elas, resultam nisto. Em nomes distintos, apenas. E nesta totalidade, do Criador, o sustentador do Filho que é sustentado, e faz realizar-se e ser, por indício de um mistério representado pelo Espírito Santo, jamais desvendado. Bendita seja esta possibilidade entre nós. Abaixem as mãos. Acabamos de fazer um excelente negócio todos nós juntos. E é de muita alegria e gratidão realizar a obra-prima de bons negócios juntos, na qualidade de que não há diferença entre nós em sendo milagre, e uma diferença gigantesca em sendo esquecidos do milagre. Salve, filhos e filhas!